Olá pessoal, estamos aqui para começar a nossa discussão dentro do MedLexCast. Vou estar sempre aqui, eu e o Neto, que vamos discutir todos os tópicos, né, Neto? Relativos a essa... Mas primeiro a gente precisa se apresentar para o pessoal, né? O pessoal não conhece a gente. Então, quando a gente fala em gestão, a gente fala em administrar. Então esse é um ponto importante que a gente observou na prática, né, no dia a dia. Sim, eu entendo que sob o aspecto prático, sem dúvida, foi uma modernização e eu acho que, se me permite acrescentar, houve também uma mudança que foi muito importante, que é trazer a simplificação e trazer o mundo digital a isso. Sim. Que até então não se falava, até então tudo era documental, engavetado, guardado, à disposição da fiscalização, quer dizer, era muito mais uma condição, vamos dizer assim, documental, formal do que propriamente uma condição prática. Hoje não. Hoje você tem a formalidade e o meio digital, a evolução digital permite que tudo isso possa ser feito remotamente. E se pode ser feito remotamente, em tempo real, e aí que um dia nós vamos até trazer esse tema que eu acho que é fundamental, é discutir, chegar-se ao e-social, que foi na minha opinião, na minha modesta opinião, foi sem sombra de dúvida uma evolução muito grande, que facilitou o grande problema do e-social, que teve muito, no começo, muita gente refutou, muita empresa chiou, muito sindicato chiou, por quê? Porque ele traz uma condição em que em tempo real, você vai ter que tomar a atitude, você vai ter que documentar e deixar essa atitude com aquilo que se espera, com publicidade. Essa publicidade está lá, essa publicidade está disponível. Simplificou, o grande problema é que ninguém estava preparado para isso, o grande problema é que sempre foi uma colcha de retalhos, cada um puxava a sardinha para sua brasa, inclusive cada ministério cuidava de um pedaço de uma relação que é individual, que é uma relação de uma condição só, e aí o e-social trouxe, depois de muitos anos, ele trouxe isso. E lembrando que essa parte de segurança do e-social, que envolve saúde e segurança, foi a última a ser implantada, Sim. que são os eventos 2210, 2220 e 2240. Então, essa vinda trouxe de dentro de uma portaria, que é lá de 78, ou seja, vamos lembrar que ela é pré-constituição, a Constituição nossa é de 88, e ela, até pré-constituição, ela trazia normas que foram sendo modificadas no decorrer dos anos, que foram sendo melhoradas para a época. Por exemplo, vou dar um exemplo típico, que é em 94, quando saiu a portaria 24 e 25, que trazia o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É interessante lembrar que já saiu invertido, né? Porque para eu poder pensar no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, eu teria que conhecer os riscos, só que a portaria do PCMSO saiu antes, ela saiu com a 23 e saiu a 24 como sendo o PPRA. Mas então isso ficou de 94 até agora, as modificações que vieram, ela ficou naquela condição de marasmo, naquela condição de estagnação. Havia modificações pontuais, mas nada tão grande que pudesse modificar de paradigma. E também lembrando que nesse intervalo de anos, as profissões se modificaram, as relações de trabalho se mudaram, como tudo isso é dinâmico. A gente vive numa sociedade dinâmica. Né? Nós vamos bater um papo aqui sobre uma das condições que eu reputo uma das mais importantes. Por quê? Porque ela é o nascedouro de todas as consequências que ocorrem nas empresas. O que você quer dizer com isso, João? Eu quero dizer o seguinte, que todo exame admissional, toda a relação de trabalho começa por um exame admissional. Todo exame admissional mal feito tem repercussões. Não adianta a empresa pensar que ela está economizando. Muito pelo contrário. Ela está adiando custos. É o que eu costumo brincar, né? Ela está fazendo, em realidade, tão somente, muitas vezes, registrar filho dos outros. Por quê? Porque o indivíduo vem com doenças, o indivíduo vem com problemas que cabem, e por isso existe o exame admissional.
Ele existe principalmente para preservar a integridade do indivíduo, que ele não seja submetido a condições que possam agravar, ou mais do que isso, possam lhe trazer prejuízos maiores à saúde, e a empresa, por sua vez, faz um exame mal feito e com isso não detecta, isso vai agravar, ou o indivíduo já vem com agravamento e a empresa vai ter que assumir, obviamente, vai ter que assumir aquelas condições. Portanto, eu acho que uma das coisas mais importantes, óbvio, além da seleção, além da adaptação, é o exame admissional. Por quê? Porque é ele que autoriza, é ele que diz assim, esse indivíduo pode fazer os exames, esse pode exercer o seu trabalho, com esse exame tendo sido feito, e a partir daí ele não terá riscos. E o que a gente vê no dia a dia, né, Neto, é principalmente o seguinte, as empresas tentando fazer isso com qualquer médico, muitas vezes médico que não conhece o ambiente de trabalho. E lembrando que para eu saber, primeiro, para que alguém saiba quais os exames que devem ser feitos, ele tem que, principalmente, conhecer o chamado meio ambiente de trabalho. E para conhecer o meio ambiente do trabalho, o mínimo que ele tem que fazer é uma visita à fábrica, é uma visita ao local onde é que é o ambiente de trabalho que aquele indivíduo que ele está contratando, que ele está autorizando a contratação como preposto da empresa, irá exercer suas atividades. E isso exclui já de início uma condição que a gente debate muito, que é o famoso atestado comprado no botequim da esquina, como a gente brinca, né? Que é o atestado do médico. Eu tenho um médico assim que eu conheço, manda lá. O médico nunca foi na fábrica, o médico nunca conheceu o local, nunca conheceu o ambiente, não tem acesso à documentação, não está nem um pouco preocupado com a condição que será exercida por aquele, até porque ele desconhece. E hoje nós temos um facilitador muito grande para isso, né? Que é o famoso e já obrigatório PGR, Programa de Gestão de Risco. Estamos com os dois que já foram apresentados, são nossos amigos pessoais principalmente, e que a gente busca o conhecimento, a discussão, quando precisa, também com eles. O Neto falou que está bem dividida a mesa aqui, né? Então lá estão os da gravata e aqui estão os que vão se socorrer da gravata, certo? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão que eu gostaria de levantar, e aí a gente gostaria que cada um que abordasse sobre o aspecto civil e depois penal, são as consequências, porque é muito comum a gente escutar de empresas assim, no dia a dia. Mas a responsabilidade vem do acidente, a responsabilidade vem... Dá um organograma de como isso processa penal e civilmente, ou seja, o acidente de trabalho. Vamos primeiro para a condição aguda e mais frequente que leva a consequência. Porque a doença ocupacional, via de regra, ela demora tanto tempo que quando se descobre, você tem todo um histórico que já veio sendo trabalhado, mitigado ou não, mas veio ocorrendo. Em relação ao acidente de trabalho, não. O indivíduo chega bem na empresa à noite ou abordar sobre os dois aspectos. Ou ele está com um problema de sequela definitiva, ele está morto. E quem vai reclamar são aqueles que mantêm a sucessão dele. Então eu gostaria de primeiro perguntar ao Sassi o seguinte: quais são as implicações diretas, cíveis, num acidente de trabalho? Depois eu pergunto para o Alex qual é o segmento, que é muito comum, viu, Alex? Depois eu gostaria, na hora que eu for passar a palavra para você, eu já escutei, por incrível que pareça, falar: não, doutor, não aconteceu nada lá, eu só fui indiciado. Só fui indiciado. Então, é importante que a gente esclareça até isso que ocorre desde o primeiro. Há pouco tempo a gente tinha a DOSAT, que hoje não existe mais, mas era uma delegacia especializada, inclusive em acidente de trabalho. Então, quais são as implicações, doutor Sassi, diretas e que envolvem um acidente de trabalho?
Poxa, perfeito. Primeiro, bom dia, muito obrigado por receber a gente aqui. Um prazer a gente estar sentado nessa mesa com vocês hoje. A gente está aqui com maior felicidade, inclusive eu e o Dr. João, ainda mais do que o Alex aqui hoje, por nossa vitória ontem em cima do Corinthians, foi uma maravilha. Inclusive, esperei estarmos no ar para te trazer um presente, Dr. João. Por favor, eu estava na pendência desse presente aqui. Se quiser mostrar para a câmera ali depois, porque isso é uma... Opa! Olha só! Assinado pelo elenco deste ano. Não fomos campeões da Libertadores, mas estamos no... Estamos no rastro da fumaça. Nossa, maravilha. Só não vou colocá-la porque eu teria que tirar essa e nós estamos ao... Vai acabar mas o nosso com vídeo. certeza... Obrigado, imagina. Muito obrigado mesmo. Fico super feliz aí, obrigado. E hoje isso aqui vai até pro centro da mesa, porque hoje nós merecemos. Hoje merece. Hoje nós merecemos deixar aqui. Medicina, direito e futebol aqui hoje. Não tem como não fugir. É tudo aquilo que define a vida do brasileiro. Eu não sou obrigado, né? Tem que ver o próximo que eu vou convidar, tem que ser palmeirense. Exatamente. Olha, você tá em minoria, é raro, hein? É raro você tá em minoria, mas aqui hoje... Perfeito. Mas, bom, vamos lá então, retomando. Obrigado mais uma vez. Obrigado você. O acidente de trabalho, quando ele tem essas implicações no direito civil, a gente está falando de responsabilidade civil. Né? A responsabilidade civil, ela é basicamente objetiva e subjetiva, mas isso acho que é muito técnico, a gente não precisaria entrar nesse ponto para explicar. Mas trazendo para o âmbito da medicina, a responsabilidade civil do médico, aqui nesse caso, do ato praticado e em consequência a responsabilidade civil, respondendo a sua pergunta do ato do acidente de trabalho, perfeitamente. A gente tem que ter o nexo causal. O principal ponto da responsabilidade civil é o nexo causal aqui, e isso fica muito claro quando a gente busca o nexo causal para identificar se a responsabilidade civil ela de fato foi praticada na qualidade enquanto trabalhador vinculado ao emprego, ao trabalho, ou então, quando não tem esse nexo causal, a gente consegue indicar que, na verdade, não houve um acidente de trabalho, sim um acidente meramente civil. E importante, porque esse ponto que você está colocando da responsabilidade civil, porque isso foi uma mudança que a gente teve na Justiça do Trabalho, porque durante muito tempo quem julgava as ações de responsabilidade civil da empresa era a esfera comum, né? Sim. Aí depois da emenda constitucional 45 é que houve... Isso trouxe para dentro, foi trazido para a Justiça do Trabalho, e aí a Justiça do Trabalho abarca isso, apesar de a responsabilidade ser civil e deveria tramitar lá, não. Vai ficar tudo de competência da Justiça do Trabalho. Um belo dia no sábado, ele vira para mim e diz assim: pai, vamos tomar um chopp? Eu falei: ih, caramba, tomar um chopp no sábado, algum problema muito sério. Só falta ele virar para mim e falar assim: ô pai, eu vou largar a medicina, pai, eu não quero mais. E eu acreditei naquilo que muita gente não acreditava, né? Que era a medicina legal e a medicina, claro, ocupacional sobretudo. Por quê? Porque a portaria, como hoje é fácil a gente falar, mas vamos voltar no tempo para poder nos encaixarmos na situação. Em 88, a portaria 3214/78, que trazia as normas regulamentadoras que falavam de higiene, segurança e medicina do trabalho, ela tinha sido editada, estava como toda grande modificação que surge num cenário legislativo, ela estava, como alguns autores costumam dizer, ela estava amadurecendo. E 10 anos depois surge uma Constituição que faz um reforço nisso, trazendo dentro do artigo 5º a obrigação da tutela e da preservação da saúde e segurança do trabalho na relação e no contrato de trabalho. Então, diante disso, o Instituto Paulista, eu, médico à época só, e comecei a ver a necessidade e acreditei nisso. Por quê? Porque, como eu disse, em 78, a portaria na sua NR4 trazia a obrigação, de acordo com o número de funcionários de algumas empresas, de terem médico do trabalho todo o tempo, inclusive em períodos de 4, de 6 e de 8 horas. À época a legislação dizia isso. E aí começou a necessidade de ter médico no mercado que pudesse ter
ter formação em medicina ocupacional, à época medicina do trabalho. E por incrível que pareça, já era a única especialidade que era reconhecida em lei, porque ela dizia que tinha que ser médico do trabalho. Na época surgiram uma série de cursos, de tudo mais, e você, à época, fazia um curso que te declarava médico do trabalho e aprender realmente, ia para dentro da fábrica, ia conhecer e tudo mais. Claro que não com a tecnologia, com a condição que hoje se tem. E o Instituto Paulista foi feito, mas principalmente com base na necessidade de se fazer os chamados atestados, que nem se falava ainda em PCMSO, isso veio em 94, mas a necessidade de se fazer os exames admissionais. E à época só se falava em admissional e demissional. E o Instituto começou, realmente a gente fazia exame quando eu fundei, quando eu comecei a fazer pela paixão que tinha pela medicina ocupacional, porque acreditava muito nela, achava que ela era o caminho, e pela medicina legal. E a medicina ocupacional, obviamente, acabava sendo ali, não vou dizer junto, mas ela trazia muito de legislação, muito de condições a serem analisadas, principalmente dentro da portaria 3214. E aí isso fez com que eu pensasse numa empresa que pudesse prestar serviço e trazer uma melhoria, vamos dizer assim, uma evolução dentro dos serviços de saúde ocupacional, de saúde em medicina do trabalho. E o Instituto foi fundado, como eu disse, já em 88. E daí para frente ele veio crescendo. Óbvio que de 88 a 94 as condições eram outras. A essa época, eu fazia, e o que segurava a empresa também, pelo conhecimento da medicina do trabalho, a gente começou a fazer a parte de perícia médica na Justiça do Trabalho, que à época, na verdade, era Junta de Conciliação e Julgamento, tá? Não se falava nem vara do trabalho, era Junta de Conciliação e Julgamento. A finalidade era tentar primeiro conciliação para depois ir para o magistrado. À época nós tínhamos primeiro os chamados juízes vogais, que depois viraram juízes classistas e, por fim, hoje se tem os juízes todos togados. Muito bem. Então, Neto, eu acho que é importante, nesse histórico, eu quis fazer um preâmbulo, porque o Neto, por incrível que pareça, eu não sei se a paixão dele pela medicina do trabalho e pela medicina legal veio natural ou veio de forma forçada até. Por que forçada? Não que eu o obrigasse, mas pela necessidade. O Neto entrou, tanto ele quanto os outros dois filhos meus que trabalham comigo, a Mariana e o Fernando. Eu sempre tive uma tese como pai da seguinte, tive uma visão, que sei que é a minha até hoje, que é assim, cabeça ocupada não dá espaço para aquilo que não se deve fazer, ou não dá espaço para as influências que não são benéficas à criação, à formação, à família, tudo aquilo que a gente acredita. Para começar a falar em salubridade, é bem-estar físico, mental e social, e não ausência de patologia. E aí a gente tem aqui uma questão importante, né, sobre essa questão de insalubridade. A gente brinca e fala assim, se você for pensar no âmago da coisa, né, no conceito, você ter um adicional de insalubridade é um absurdo. Sim, isso é o que eu sempre... É um absurdo não no sentido de você falar assim, tem que pagar, não tem que pagar, não. É você falar que é possível uma empresa expor um trabalhador a um risco que possa lhe causar uma doença e você pagar 10, 20 ou 40% sobre um salário mínimo para essa pessoa de indenização, né, de adicional de insalubridade. Então eu estou te expondo lá um ruído acima do limite e eu te pago um determinado valor. Eu estou te expondo a um agente químico que é cancerígeno e eu te pago um determinado valor. Eu estou te expondo a vibração que pode te causar uma lesão osteomuscular e eu te pago um valor. Se você for pensar no sentido da insalubridade, ela é um absurdo. Ela deveria ser uma condição, no máximo, temporária. Então, você vai ter que pagar para aquele trabalhador até que você resolva o problema, até que você proteja esse trabalhador. Então, assim, uma jabuticaba, né? Uma coisa brasileira.
e que a gente não, se você for pensar do ponto de vista de prevenção em saúde e segurança do trabalho, é um absurdo. E mais do que isso, Neto, que eu acho que aí a gente chega no cúmulo do absurdo, é trabalhador, sindicato, brigar para receber insalubridade. E não para eliminar o risco. Isso eu acho assim, ó, de um absurdo fugaz. E o pior, a gente vê isso dentro das empresas. Então, a empresa tinha um determinado agente, aí ela implementa alguma medida, sei lá, ela usava um determinado óleo de origem mineral e ela passa a usar um óleo de origem vegetal, ou ela implementa um EPC, um equipamento de proteção coletiva e tal, e ela fala assim, agora eu vou retirar o adicional de insalubridade. É uma maior guerra. É uma maior guerra, porque não, eu quero continuar recebendo. Exato. Agora, isso tem um histórico, Neto. Eu acho que aí eu me permito voltar um pouco no tempo, e aí para voltar no tempo tem que ser eu mesmo, porque... em função das nossas idades, é assim, ó, o adicional de insalubridade, quando se começou, quando a portaria 3214, lá em 78, instituiu, quando em 88 a gente começou com a nova Constituição, em 94, quando se falou em programa de saúde ocupacional, na verdade, a insalubridade passou a ser vista como salário. Ou seja, era uma complementação. Muitas empresas, à época, já traziam dentro do padrão salarial dela a insalubridade incluída para que não se tivesse discussão jurídica sobre isso. Muitas empresas também falam que vai dar um aumento e aí falam, vou incluir o adicional. Vou incluir o adicional de insalubridade. E pior, senhores, eu posso dizer que vi, com esses olhos que a terra um dia há de comer, eu vi empresa negociando insalubridade assim, ó, a gente passa a pagar insalubridade. Mas peraí, a gente passa a pagar insalubridade sem conhecer nem se ela existe, primeiro. Segundo, a gente passa a pagar insalubridade como se isso fosse uma recompensa salarial. Sim. Ou seja, eu me proponho, o que eu acho pior, eu me proponho a comprar a tua saúde. Lembra da definição da OMS, em suaves prestações baseadas em salário mínimo, e você, pior ainda, o teu representante legal, que é o caso dos sindicatos, passa a vender a tua saúde, porque muitas vezes a gente diz assim, ó, não, é um indivíduo. Não é um indivíduo. Muitas vezes isso aconteceu em negociações sindicais. Vamos instituir a insalubridade. Só que aí você via no acordo coletivo que aquilo não vinha com o tempo, vinha como colocado lá. Então, quer dizer, sim, a hora que eu coloco num acordo que eu estou pagando a insalubridade, eu não preciso fazer mais nada. Se morrer, morreu, já comprei certo. A tua saúde, está tudo certo. Não, na verdade é assim, ó, pode-se até fazer isso como uma forma de pecuniar, porque a finalidade, a doutrina trazida pelo adicional de insalubridade era um pecúnio capaz de subsidiar se o indivíduo precisasse de algum tratamento médico, de alguma coisa em função da atividade, que já é um absurdo. Agora, pior do que isso, se colocava num acordo coletivo que iria se pagar o adicional. Gente, eu vou pagar o adicional por quanto tempo? Não instituía. Aí, quando se resolvia, por exemplo, um problema, não se trazia para a mesa o motivo pelo qual se pagava o adicional. Se trazia assim, eu tenho que pagar o adicional porque eu acho que aquele setor tem muito ruído. Tá, mas o que eu vou fazer para diminuir esse ruído? A ética médica traz a questão do sigilo médico como uma informação importante. Acho que é bom a gente pontuar para o pessoal que a Lei Geral de Proteção de Dados traz isso, mas ela traz algumas normas, como você diz, algumas regras específicas um pouco diferentes, trazendo para dentro da legislação essa questão que a gente tinha, talvez do ponto de vista ético, mas não expresso muitas vezes na legislação, e principalmente criando uma punição. Acho que esse é um ponto muito importante que as pessoas precisam entender, que hoje quando a gente fala de proteção de dados, a gente não está falando só numa coisa assim, eu posso sofrer uma sanção, mas qual é a sanção? Como que funciona isso? Acho que talvez seria importante a gente pontuar isso para o pessoal entender esse contexto e a importância desse tema que a gente está tratando. Em suma, se me permite, Neto, assim, resumindo, quais as consequências de eu não valorizar aquilo que é vamos dizer assim, a doutrina
da proteção de dados, seja ela, e principalmente, eu acho que aí entra o que o Neto com propriedade falou, é assim, ó, principalmente aquilo que a própria norma fala, a norma regulatória fala, a própria lei fala em dados sensíveis, né? Por quê? Porque acaba tendo uma confusão, vejo eu hoje no dia a dia do médico, do pessoal de uma forma geral que opera na área de saúde, uma dificuldade em entender aquilo que é regulado, aquilo que não é regulado, aquilo que fere legislação, aquilo que fere, inclusive, aquilo que a legislação pode até não contemplar, que você citou, inclusive, como o cerne da coisa, a privacidade. A legislação pode não contemplar determinadas coisas que para você não seja quebra de privacidade, para mim possa ser. Então, isso eu acho que é importante, se for possível, você, óbvio que nesse tempo, você conseguir nos parametrar, para que quem nos acompanha possa entender até onde ele pode ir com A, com B ou com C. Perfeito. Bom, vamos lá. Acho que o primeiro ponto aqui é diferenciar dados pessoais e dados pessoais sensíveis e não conceituar, porque senão a gente vai ficar talvez muito tempo aqui, mas trazer uma definição mais prática e tentando explicar aqui do que a gente está falando, né? Quando a gente fala de dados pessoais, a gente está falando de qualquer informação que você consegue relacionar, vincular a um indivíduo, né, uma pessoa, um ser humano, tem que ser pessoa física, identificado ou identificável. O que significa esse identificada ou identificável? Eu sei quem é ou eu posso saber quem é pelos meus meios próprios aqui razoáveis. O que eu quero dizer com isso? Trazendo aqui um exemplo que eu sempre uso, que acho que fica didático e claro. Eu tenho uma planilha de Excel lá dizendo nascido em São Paulo, 30 a 40 anos, gosta de fumar charuto, torce pro Corinthians, portanto sofre. Já sei. Aí você já tirou um dado de identificação. e gosta de churrasco. Se eu tenho só essas informações na planilha, e eu entrego isso para uma empresa, essa empresa não vai saber quem é. Ela não tem como saber de quem são essas informações só com essa planilha. Agora, se eu pego essas informações e junto ao CPF do Matheus Sturari, falo que essas informações são do Matheus Sturari, eu tenho aqui informações que passaram a ser dados pessoais, que antes eram só informações, eram só dados, e agora são dados pessoais. Por quê? Porque eu estou relacionando a uma pessoa que está identificada, que é o Matheus Sturari. Então, a partir do momento em que eu consigo identificar essa pessoa e vincular informações a ela, as informações que eu vinculo a essa pessoa são dados pessoais. Resultados de exames que eu vinculo ao CPF, remédios que eu digo que uma determinada pessoa toma, idade, peso, altura, que eu vinculo ao CPF, ao indivíduo identificado ali, tudo isso se torna dado pessoal. Agora, nós temos uma outra classificação, e aí vem a diferenciação dos tais dados pessoais sensíveis. O que são esses dados pessoais sensíveis? Nós temos um rol taxativo na LGPD, tá? É um rol que são aquelas categorias ali que se enquadram como dados pessoais sensíveis. Tinha uma discussão se o rol era taxativo ou exemplificativo. Até o presente momento, o entendimento da STJ no Brasil é de que o rol é taxativo, tá? Então, e aí dentro desse rol, que tem lá dados raciais, dados de etnia, dados biométricos, tem lá dados de saúde. Então, todas as informações relacionadas à saúde que eu vinculo ao indivíduo são dados pessoais sensíveis. Então, nós temos dados pessoais, que vai entrar em nome, telefone, endereço, e nós temos dados pessoais sensíveis, dentre eles os dados de saúde. O perito não está lá em nenhum momento para esclarecer nada senão aquilo de matéria técnica que possa trazer convencimento de juízo, visto que quem julgará sempre é o juiz. Sim. E a gente muitas vezes vê o advogado tentando buscar uma sentença no perito, ou um convencimento, ou uma afirmação daquela que é a sua própria tese, e muitas vezes o próprio juízo colocando no colo do perito vamos dizer assim, o prefácio de uma sentença, o que não é função da prova pericial. A gente sempre coloca, acho que esse é um ponto muito importante para a gente trazer aqui a discussão,
e para trazer um pouquinho para vocês sobre essa questão da perícia, o perito ele não é o juiz natural da causa. Ele não pode julgar a ação. Ele é um auxiliar, ele está ali para o esclarecimento da questão técnica que está sendo discutida. Quando eu delego para um perito a decisão de um processo, eu entendo que eu não estou fazendo justiça. Tá? Porque quem tem que fazer, a gente concorde ou não, mas o médico sabe mais sobre esse assunto do que o magistrado. Não importa. Quem tem que dar o direito é o magistrado. Eu, como perito, eu só tenho que esclarecer alguma coisa que pode auxiliar o juiz a entender o que está acontecendo. Lembrando sempre que o juiz sequer está distrito ao laudo. Ele pode julgar de acordo com o convencimento dele, com base nas outras provas que existem no processo. Então, assim, é muita pretensão minha, atuando como perito, achar que eu vou julgar. Eu não sou o juiz natural, eu não tenho jurisdição, eu não tenho que fazer nenhum tipo de sentença. É importante esse ponto também, aí falando dos artigos do Código de Processo Civil, o 464 ele é muito claro que ele diz que o juiz pode inclusive indeferir a realização da prova pericial quando a natureza do fato não depender de conhecimento especial de técnico. O que significa isso? Se está sendo discutindo uma questão que um homem médio compreende, não há necessidade de ser realizada uma prova pericial por um especialista. O homem médio consegue resolver e o juiz, como um homem médio, consegue ali julgar a ação. Quando o fato já estiver comprovado por outros meios de prova. Então aqui mostrando, e o Código de Processo Civil é muito claro nesse sentido, que não há uma hierarquia entre as provas ou uma obrigação da realização da prova pericial. O fato pode ser comprovado por uma prova documental, por uma prova testemunhal, e se o magistrado entender que isso já está comprovado, não há necessidade de realização da prova pericial. Importante, e por último, só para finalizar, que está previsto no 464 também, é quando a prova pericial for impraticável. Então, se eu quero fazer uma prova que não é possível de ser realizada, vou dar um exemplo. O indivíduo teve uma tendinite e aí a parte pede a exumação, porque ele foi a óbito, a exumação depois de 30 anos para ver se o cara teve ou não tendinite. Não tem como. Se tecnicamente não for possível verificar aquela situação, eu também não tenho como determinar, né? O magistrado não tem como determinar a realização da prova pericial. Então é importante, acho que a base de tudo para a gente começar essa série de episódios que a gente vai fazer sobre perícia, a gente pontuar qual é o local, qual é a posição da perícia médica dentro desse contexto. Ela é uma prova importante? Sim, ela é uma prova importante porque é uma prova técnica, mas nós, como realizadores da prova, nós como peritos e operadores do direito, né, os advogados, os operadores do direito, têm que saber qual é a posição e aonde essa prova se situa. O que eu queria salientar, né, é exatamente isso que você citou e que é muito importante ficar bastante pacificado no conhecimento da perícia, né, na formulação, vamos dizer assim, que é a não existência, que o perito entenda que não existe hierarquização de prova. O perito e os advogados. Não existe no ordenamento jurídico hierarquização apesar do Poder Judiciário dar muita importância para a perícia. Mas aí é uma posição de convencimento, é livre-arbítrio do juízo. Por ser uma prova técnica, pela questão de que o perito deve ser imparcial, tem conhecimento, mas o ordenamento jurídico não traz essa hierarquia. Essas questões de princípio de saúde ocupacional, de proteção à vida, de proteção à saúde, de proteção ao meio ambiente do trabalho, nós estamos falando de princípios importantes, inclusive que estão na nossa Constituição. E eles, em algum momento, eles conflitam, né? E eu me lembro bem de um trabalho da professora Silvia de Pietro, em Direito Administrativo, quando ela alerta, do ponto de vista jurídico, que quando dois princípios entram em conflito,
eles acabam não vencendo nenhum nem outro. Não é extremista isso. Precisam de 2 outros princípios importantes para regular isso, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, por exemplo, não me parece razoável que eu contrate uma mulher grávida para trabalhar no meio ambiente do trabalho que pode causar problemas para a saúde dela, em especial para o bebê que está lá na barriguinha da mamãe esperando para nascer. Não é adequado que eu coloque uma pessoa com um peso excessivo para trabalhar em altura quando o sistema todo não é preparado para recepcionar essa pessoa. Né? O sistema, eu sei que às vezes as pessoas falam, aqui no Brasil a gente está diferente da Europa, porque lá na Europa o local de trabalho, o meio ambiente do trabalho se adapta ao ser humano. E aqui no Brasil é o ser humano que precisa se adaptar ao meio ambiente do trabalho. De novo, tem a questão da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há por que eu alterar todo um sistema por conta de um indivíduo, de uma situação. Sim. Então há a necessidade do Poder Judiciário também entender isso para a gente não trabalhar com extremismos, com radicalismos, porque isso não ajuda. Inclusive, não ajuda a empresa a ter uma segurança jurídica nessa proteção. Porque senão tudo que ele faz, ele fala, mas será que não vai dar problema? Para que eu estou fazendo? É isso que muitas vezes o empresário fala, né? Pra gente, para que eu vou fazer? Eu vou ter problema de todo jeito, então vamos correr o risco do problema. E aí trabalhar com a prevenção é exatamente isso, né? Eu conseguir prever quais são as situações problemáticas ali que eu vou ter e eu evitar que os problemas aconteçam. Então, não pode ser interpretado como eu estar atuando com discriminação quando eu identifico que um trabalhador tem algum problema de saúde mental e que aquela condição de trabalho, que às vezes é inerente ao trabalho, porque é aquilo que eu falei, né, a gente tem que separar a parte que eu chamaria de assédio moral, né, que pode ser praticado pela empresa, isso não tem que acontecer. Isso a gente consegue eliminar de pronto se a empresa implementar medidas, porque isso é inadmissível. Europa, né? Você citou a Espanha. A Espanha teve como viés principal o quê? Ir buscar na iniciativa privada, tá? O que na iniciativa privada ela trouxe a reabilitação por meio dos institutos de seguro privado. Eu tive a oportunidade há mais de 10 anos atrás. 10 anos? Mais que isso, né? Muito mais. Você não era nem formado. Então, você quer tirar... É isso que dá você fazer com filho, entendeu? Ele já te chama 10 de velho. 10 anos é 2014. Então, bem mais. Deve ter sido há mais de 15 anos atrás. Eu fiquei durante quase 4 meses fazendo um curso dentro do Instituto Mafré, que é um instituto só de reabilitação. Então você percebe assim, o Estado lá se viu incompetente, lógico, lá existe uma outra legislação que permite, não vamos nem entrar nisso, que não é compulsório, aquela história toda, seguro não é compulsório e tal, mas se foi buscar na iniciativa privada meios sobre os quais se trouxe a reabilitação dentro de um prisma, de um parâmetro que ela é efetiva e ela traz o equilíbrio capital-trabalho, porque independentemente, eu sempre digo isso, independentemente de qualquer indenização que um trabalhador receba por doença ou por acidente de trabalho, não reestabelece o status quo de vida dele. Tá? Não estabelece. Dá 1 milhão para um cara, é a mesma coisa falar para um de nós, quer 1 milhão para você ficar pra você perder uma perna? Só se você for louco para falar quero. Aí você tem que estar nos Fs. Mas o que eu digo é assim... O processo de reabilitação no Brasil ele é tão inadequado, que eu me lembro de lá no pós-doutorado ter escrito sobre a falta dos princípios da bioética. No processo de reabilitação profissional. Sim. O trabalhador ele não consegue fazer o consentimento informado, porque ele nem sempre sabe como é que vai ser o processo de reabilitação. Como é que ele vai autorizar algo que ele não sabe o que vai acontecer com ele. Então, nem os princípios de bioética são capazes de dar uma garantia de que o processo de reabilitação profissional feito pela Previdência Social está adequado. Então não tem método, e talvez fosse muito interessante que houvesse essa parceria entre empresas e iniciativa privada e Previdência Social, né, no sentido de que elas pudessem fazer essa adequação, até porque
A reabilitação profissional dentro do meio ambiente de trabalho da empresa, quem conhece é a empresa. Sim, claro. Eu nunca vi um perito médico federal e fazer uma perícia ambiental na empresa antes de fazer a reabilitação profissional para ver a adequação. O que eles mandam então, muitas vezes é aquele papel para a empresa preencher quando mandam, porque nem sempre esse papel chega na empresa, para a empresa preencher com informações sobre as vagas que ela tem disponível que dão de acordo com as restrições. A reabilitação profissional hoje no Brasil, acho que talvez, a gente reclama de um monte de coisa da Previdência, mas eu acho que é o pior serviço prestado pela Previdência Social. Não é prestado serviço. Eles muitas vezes impõem só restrições e não uma reabilitação, porque acho que o âmago da palavra reabilitar é eu dar uma nova habilitação para essa pessoa, não é eu falar para ela, você não pode trabalhar em pé e sentado. Eu tenho que ensinar, se ela não pode trabalhar em pé e sentado, um ofício que seja compatível com isso. E hoje a gente tem um outro problema, né, Sodero? Porque ficou mais barato para a Previdência aposentar do que dar reabilitação e conceder o auxílio-acidente, por causa do mecanismo de cálculo da aposentadoria por invalidez, né? Antiga aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, quando a doença não é acidentária. Então, assim, a gente ainda tem isso, né? Porque ficou mais barato para o Estado aposentar do que manter esse cara. Mais barato no sentido, eu vejo assim, de pensar no imediatismo de previdenciário. Porque se eu for pensar do ponto de vista social, é óbvio que isso não é mais barato, né? Porque a pessoa que reabilitada, ela volta a trabalhar, ela continua sendo um contribuinte e não um beneficiário da Previdência Social. Sim. Né? Ela continua sendo um contribuinte, ela consegue produzir e consegue ter dignidade, né? A gente sabe que trabalho é dignidade, um trabalho adequado é dignidade. Então, a gente tem esses problemas hoje no Brasil, e aí o mecanismo que até você comentou, e é bom o pessoal saber, existe na legislação um mecanismo para que a empresa faça a reabilitação, que são os acordos de cooperação técnica, né? As ACTs. Só que a gente sabe que isso está parado, ninguém tem conseguido fazer acordo de cooperação técnica. Acho que o último que eu vi, e a gente pode comentar porque foi publicado na imprensa, foi um que acho que o Grupo Pão de Açúcar fez com a Previdência ainda em 2018, 2017, se eu não me engano. Mas assim, a gente não tem visto esse tipo de iniciativa. Estímulo a ser feito. Estímulo, e isso poderia ser assumido até, Sodero, passando assim, a gente fala assim, mas tudo bem, um grupo desse, uma multinacional, um Grupo Pão de Açúcar tem dinheiro, mas isso poderia ser assumido do ponto de vista financeiro até pelos sindicatos patronais. Né, porque aí você tem um número maior de empresas, ou por associações de empresas, e você teria uma maior efetividade, porque acho que é do total interesse da empresa que o funcionário seja reabilitado e não simplesmente se cesse um benefício e manda a empresa se virar com ele. Mesmo dentro da perícia grafotécnica, você vai ver que o traço tem fluidez, ou seja, aquele traço ele pertence a você e você está fazendo aquilo de uma maneira muito normal, espontânea. Agora, quando você faz um traço que ou não pertence a você ou é contra o que você quer, forçado, isso vai aparecer também, porque essa fluidez vai ser comprometida. Então, dentro da grafoscopia, dá para identificar exatamente isso, né? A intencionalidade do gesto gráfico, quando ela é fluida, a pessoa fez porque ela estava de acordo com aquilo. A fluidez, ela é um dos itens onde a gente tem como categoria de comprovação. Né? Então, sim, aí nós temos a outra área, que é da personalidade, é a grafologia, mas aí já é comportamento, personalidade, mas na grafoscopia já dá para fazer isso. O que eu percebi, eu estou vendo você fazer citações, onde a gente tem algumas coisas que são analisadas. Você enumeraria para a gente essas coisas, para a gente poder... Você falou agora na fluidez. Quais são os tópicos que se analisa, por exemplo, numa perícia para efeito de que sempre se tem um objetivo, é que a gente briga no dia a dia da perícia, que a perícia tem que ter um objetivo, senão não é perícia. Exato. Então, de acordo com o objetivo que se busca para a materialidade daquela prova pericial grafotécnica, é que você divide isso? Como é que funciona?
É assim, existem certas variáveis que a gente analisa, são diversas, inúmeras, mas eu vou falar algumas das mais frequentes, né, são muitas, porque é através dessa avaliação de variáveis que você vai chegar no sim ou não, se pertence ou não pertence a um autor. Uma delas que a gente pode falar é o valor angular. Então, por exemplo, imagina a sua assinatura, e cada um imagina a sua, né? Os seus traços podem ser mais angulosos ou mais curvilíneos. E esses processos de angulosidade ou então as curvas, eles se repetem sempre nos mesmos lugares. Às vezes você pode imaginar um traço mais arredondado, sei lá, você faz, eu chamo Letícia, então eu faço uma voltinha aqui do L mais redondinha aqui em cima. De repente, alguma pessoa que queira fazer uma falsificação, ela vai tentar fazer essa voltinha aqui, mas na hora que ela chegar aqui em cima, como aquele traço não é dela, ela vai ter que fazer o quê? É como você está dirigindo um carro, aí você fala assim, Waze, você perdeu o sinal. Faz em cima da hora. É isso, e aí o seu cérebro ele tem que recuar a energia, tipo, puxar o freio de mão para, calma, não, é para cá. Então esse movimento, ele vai gerar de uma curva para um ângulo. E aquilo não pertence ao meu padrão. A perícia, ela precisa de elementos de comprovação. Então, por exemplo, eu tenho que tomar amostras de 20 escritas de Letícia para saber que meus traços, eles repetidamente têm um padrão mais curvos. Você vai identificar um padrão e comparar com o que você está analisando. Você cria um modelo padrão de traço e a partir daí faz o comparativo com o que você está analisando. Por isso que uma assinatura nunca vai dar para você fazer nada, porque a nossa assinatura muda. Sim. A gente nunca vai fazer igual. É difícil fazer. E se é uma condição que vem, como você brilhantemente colocou, de uma condição cerebral, tu vai influenciar com o momento, com a minha emoção, com a minha vontade, com o meu bom humor, vai ter uma influência com tudo. Mas a sua identidade não o DNA da escrita permanece. Isso mesmo. Entendi. Por isso que tem que ter o objetivo de perícia é fundamental. Eu falo para minhas alunas, eu dou o curso de grafoscopia, eu explico para elas. Vocês têm que ter o objetivo da perícia. Você tem que perguntar para o cliente o que ele quer com aquilo. Porque isso é fundamental. Eu tenho muitas técnicas para utilizar, mas o que você quer comprovar? É se realmente aquela pessoa fez porque ela quis? Ou você quer comprovar se é de punho ou não é? Se aquela assinatura é dela, se aquilo foi ela que escreveu. Como toda perícia, você vai ter que adaptar o método que você vai utilizar, o objeto que você está fazendo. Porque senão não adianta falar, a pessoa estava com estabilidade emocional. O que isso muda? Muda no caso que está sendo analisado. Qual é o percentual, na tua experiência, de materialidade? Porque obviamente vai ter momentos em que o objetivo, não bate com aquilo que se tem de provas, de possibilidades, em função de que é uma condição retrospectiva que vai se analisar, por exemplo, uma materialidade de prova quando se fala em perícia judicial ou mesmo perícia assistencial. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, dentro da tua experiência, qual é o percentual de materialidade que a perícia chega a dizer assim, posso afirmar que é objetivo, não posso afirmar? Por que eu te pergunto isso? Porque na nossa área de perícia médica, é uma ciência, como a gente diz e cansa de dizer, de verdades transitórias, de verdades momentâneas. Quer dizer, você tenta retratar o mais próximo possível da verdade real. Diferente quando você fala em perícia, por exemplo, contábil, em perícia que é matemática. É matemática, acabou. Eu chego a conclusões ou não chego. Dentro da perícia grafotécnica, eu consigo, em que percentual, afirmar assim, por exemplo, essa assinatura é da Letícia, ou posso afirmar a Letícia foi obrigada ou não a fazer essa assinatura. Quais são esses percentuais de materialidade de prova? Então, num estado de pressão, num estado de muitos atendimentos em pouco tempo, com falta dos meios necessários ao atendimento, é comum, esse tipo de ação é comum, você precisa dar conta daquela fila, porque também está sendo pressionado, né? Recebe um atendimento inicial ali da maneira como é possível, dispensa-se o paciente, que horas depois vem a óbito. Um caso clássico, de que aí a primeira coisa foi a negligência. Então começa a dar indício para aquele paciente, para os familiares, que houve então a culpa na prestação daquele serviço. Então, nesse momento, traz para o médico
a responsabilidade de se defender, porque o autor já está trazendo ali uma evidência mínima de uma negligência, traz para o médico o ônus de provar que aquilo não ocorreu daquela forma que ele havia avisado. Por que não foi feito o exame? Porque o aparelho estava quebrado. Havia essa comunicação? Havia. Então já ajuda e muito, porque diferente é de nunca informei, eu sabia que estava quebrado, mas nunca relatei qualquer problema, fui meio conivente, e aí quando o evento acontece, e aí você faz parte dessa cadeia do ato, né, ilícito. E uma questão importante, assim, essa questão de responsabilidade objetiva e subjetiva. A do médico é subjetiva, mas a do hospital é objetiva. Inclusive existem ações com os dois tipos de responsabilidades no mesmo ponto, né? O médico pela subjetiva e o hospital pela objetiva. Então isso, deixar claro aí, pessoal, lembrando mais uma vez, responsabilidade do médico subjetiva, a necessidade de provar, né, a culpa, que agiu com negligência, imprudência ou imperícia, diferentemente do hospital, da clínica, né, que seria objetivo. Então há essa inversão do ônus da prova, então o autor já sai com uma vantagem processual, acarretando num ônus para o réu, né, ter que alterar essa... Num hospital é até a gente fácil identificar essa diferença. O problema é quando é numa clínica que tem o médico, que é o dono da clínica. Exatamente, era o que eu ia complementar. A grande maioria dos hospitais, é isso que eu ia complementar. Quando você fala em objetividade, eu vi inclusive alguns julgados, é subjetivo do médico atendendo. Exato. Tá? E do diretor clínico? É subjetivo? Ele que cria os procedimentos do hospital, né? Então, mas aí ele não responde à pessoa física, ele vai responder na qualidade de hospital. Sim. Você tem determinados aspectos que são técnicos, que independente da instituição, a determinação da utilização passa por condição técnica. Vou te dar um exemplo. Fácil. Determinado exame em determinada especialidade. Tá? Por questões outras eu faço um convênio, alguma coisa com o laboratório que não faz aquele exame. O laboratório não tem obrigação de saber a necessidade, o paciente menos ainda. O médico na ponta, que é o que vai atender, é só o operador ali na medicina. Só vai ser o operador da coisa. Mas eu acho que do ponto de vista... Quem que tem que avaliar isso? É o diretor. Aí entra uma coisa que, traduzida ao direito penal, eu acho que é outra coisa para a gente discutir aqui, que não é o objetivo hoje, mas é alguma coisa até para se discutir, a história do dolo eventual. Peraí, eu assumi o risco quando eu deixei um hospital, eu, diretor clínico responsável pela instituição, assumi o risco de deixar um hospital onde a porta é aberta, atendendo determinada especialidade, atendendo, cardiologia, definindo a conduta. Mas aqui do ponto de vista do autor, eu acho que, não sei se é interessante ele processar uma pessoa física e discutir a responsabilidade subjetiva. Mas ele pode processar todo mundo e depois decidir quem ele executa. Pelo menos o que a gente vê na prática não é ação contra diretor clínico de hospital. Sim, mas até porque o diretor clínico do hospital não tem tanto dinheiro quanto o hospital para pagar uma eventual indenização. A responsabilidade do hospital é objetivo. É mais fácil. É mais fácil, porque você não vai ficar discutindo. Na verdade, o hospital pode se defender, instituição hospital, pode se defender dizendo, doutor, o senhor nunca disse que aqui precisava ter um Mas só um adendo, porque existe um tipo hoje de atuação do médico que ela é considerada como responsabilidade objetiva. Isso é muito importante. Que é a estética. Cirurgia plástica, estética. Porque está vinculado ao resultado. Né? A promessa de resultado. A promessa de resultado, né? Perfeito. Exato. Todas as outras modalidades, o médico ele é o meio para chegar. Né? Então ele não... O resultado, ele não pode prometer o resultado. Sim. Eu posso falar, eu vou te dar a cura, eu vou te... Não, imagina, ele vai trazer os meios todos, mas não o resultado. Agora, a cirurgia estética... Há uma promessa de resultado. Está muito ligado, inclusive, ao direito contratual. Né? Há uma promessa daquilo ser entregue. Você quer ver uma especialidade que aí eu estou falando, João Batista. Eu questiono se ela é de meio ou de fim. Qual? Anestesiologia. Eu te faço dormir e tenho que te fazer acordar. Esse é o meu fim. As intercorrências... elas têm que ser provisionadas naquilo que eu tenho que fazer previamente para falar não te anestesia.